Queridos irmãos, a paz do Senhor, que bênção poder estar aqui com vocês mais uma vez. Semana passada não foi possível fazermos o nosso vídeo, a nossa aula, mas hoje estamos aqui firmes e fortes para a glória e honra do nome do nosso Deus. Como você sabe, estamos estudando o último trimestre de 2023 até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E já passamos da metade da lição, né? Estamos na lição de número 8. A lição de número 8, que você pode ver aí pela capa, não é? Dos nossos slides, lição de número 8, missionários fazedores de tendas. Missionários fazedores de tendas. E eu gostaria também de mostrar para você o nosso gráfico esboço, porque, como eu sempre digo, né, o gráfico esboço ele é importante para nós termos uma panorâmica de tudo aquilo que vai ser estudado. Eu costumo usar ele imprimindo em duas partes para fazer um formato A3 e ele fica muito interessante, dá para os irmãos verem, dá para a gente acompanhar, dá para nós termos uma visão panorâmica do assunto, tá bom? Queridos, texto áureo diz assim: vós mesmos sabeis que para o que era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Atos 20, 34. E a verdade prática diz: é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, aonde quer que você vá. Então, logo aqui de início, nós entendemos que há, sim, uma chamada bivocacional, ou seja, obreiros bivocacionais, que podem ter, sim, uma vocação para o trabalho como profissão, e também o trabalho do Senhor, especialmente no que diz respeito aqui aos missionários, tá bom? Queridos, acompanhe aí comigo o nosso gráfico esboço. São 3 pontos, você está vendo aí, né? A vida profissional de Paulo, tá? E sua vocação ministerial. A profissão do apóstolo Paulo, como o apóstolo Paulo conjugava as duas coisas, né? A ética financeira na atividade missionária. Ponto 2, missionários fazedores de tendas. A força missionária no mundo. O preparo dos fazedores de tendas. E o último ponto, vocação, profissão e missões. Esse ponto está muito interessante. É Deus quem chama, exercendo a vocação, minha profissão, meu campo missionário. Tá bom? Vamos lá, queridos, para nós ganharmos tempo aqui no nosso estudo. Olha só, vocês sabem, né? Eu sempre gosto de frisar essa palavra-chave, porque é ela que norteia toda a lição. Então, quando nós estamos falando de palavras-chave, nós estamos falando, evidentemente, dessa palavra chamada profissão, que é o que está em torno desta lição, né? Estamos estudando aqui sobre a profissão do missionário, a profissão, digamos assim, a vocação dele como profissional, porque uma coisa que precisa ficar claro aqui, eu já disse isso em outras ocasiões, mas eu vou repetir de novo, a profissão, meus irmãos, é aquilo que nós somos. Aquilo que nós somos é a nossa profissão, não é? Quando alguém pergunta o que é que você faz, eu faço desenhos, eu faço ilustrações, eu faço gráficos, eu faço materiais promocionais, materiais comerciais para divulgação comercial. Então, eu sou um ilustrador, eu sou um designer, né? Porque isso é a minha profissão. Quando nós dizemos eu sou, veja que eu estou atrelando aquilo que eu faço enquanto profissão com aquilo que eu sou. Porque o meu dom é este, esta é a minha profissão, né? Então é muito importante isso. Eu costumo dizer sempre
que o trabalho está atrelado intrinsecamente com aquilo que você é, né? Então é importante nós entendermos isso, porque o missionário, quando ele vai para o campo missionário, ele vai com essa profissão, digamos assim, entre aspas, do fazer missionário, do ganhar almas, de levantar trabalhos, de construir igrejas. Mas é claro que ele em si, ele tem uma profissão, né? O missionário, ele tem a sua profissão normal do trabalho que ele faz, né? Relacionada ao próprio trabalho que ele faz. Então, esse ponto aqui eu acho muito importante nós entendermos. E aqui nós já entramos no ponto 1, que é exatamente a vida profissional de Paulo e a sua vocação ministerial. Queridos, aqui nós somos apresentados a profissão de Paulo, né? A profissão de Paulo é de um fazedor de tendas. Fazedor de tendas. Agora, tem algo que nos chama a atenção nesse ponto aqui e que eu já quero deixar uma pergunta como uma enquete para nós respondermos. E a pergunta é: por que Paulo precisou trabalhar com tendas? Por que Paulo precisou trabalhar com tendas? Primeiro vamos entender essa profissão de Paulo, né? A palavra tenda, meus irmãos, ela vem do hebraico e do grego. A palavra tenda no hebraico é obel, tá? Ela ocorre cerca de 150 vezes no Antigo Testamento, tá bom? Mas no grego a palavra é skene, que acontece cerca de 20 vezes no Novo Testamento. Então veja que no Antigo Testamento ela é mais citada, porque você tem lá, né, toda aquela questão de Abraão, né, que morava em tendas, ou a própria peregrinação do povo, né, de Israel pelo Egito, tá bom? A tenda, ela funcionava como uma habitação, né, como uma espécie de habitação. Pouca coisa em termos de mobiliário existia na tenda, não é? Você tem o carpete, algumas almofadas e algumas mesas baixas, né? A tenda, meus irmãos, ela poderia ser feita de tecido grosso, né? Ou couro de cabra. Eles optavam por couro de cabra exatamente pelo fato de que ela era mais resistente à chuva, às intempéries, né? Então o couro de cabra era mais adequado. Eu quero só abrir um parêntese aqui para dizer uma coisa que, só como informação, porque Paulo, ele era fazedor de tendas, né? Mas ele não produzia matéria-prima, tá bom, meus irmãos, que era o couro. E isso era feito pelos curtidores. Veja que até a Bíblia fala, né, que Paulo ficou hospedado na casa de um Simão curtidor. Por quê? Porque o curtidor já é aquele que vai pegar a cabra, né, o couro da cabra e vai trabalhar este couro, né, até ele ficar liso, até ele ficar como se fosse uma espécie de, não é bem um tecido, mas é um material para poder ser costurado, e aí sim entra o trabalho do fazedor de tendas. Ou seja, ele vai costurar, ele vai juntar os pedaços para poder fazer, né, uma tenda, um espaço grande, um material grande para poder trabalhar esticando as tendas e tudo mais, que usava, né, aquelas estacas, usava-se algumas cordas para poder esticar, tá bom? Então só uma informação, né? Essa expressão fazedor de tendas é skenopoias, que vem de skene, né? Fazedor de tendas, era aquele que costurava o couro, né? Ou mesmo o pano, nas dimensões para a construção de uma tenda, ou seja, para esticar, né? Para ela poder ficar no formato. Então era esse o trabalho de Paulo, tá bom?
E uma coisa importante, a lição nos informa que a tradição judaica exigia que os mestres religiosos, né, oferecessem esses serviços para as pessoas que, né, estavam entrando, no caso, nessa ordem religiosa, tá bom? Os rabinos, né, eles tinham uma profissão, eles tinham que aprender uma profissão, embora se sabe também que os pais tinham essa obrigação de ensinar os filhos alguma profissão, que é exatamente isso que aconteceu com Jesus, né? Ele era carpinteiro, provavelmente, com certeza, né? Aliás, aprendeu isso por meio de seu pai José, tá bom? Então, os pais tinham essa obrigação de ensinar alguma profissão aos seus filhos. Meus amados, dito isto sobre a questão do fazedor de tendas, né, de maneira bem mais assim, explicando de maneira mais detalhada o que era um fazedor de tendas, explicando a diferença do curtidor, explicando que o fazedor era aquele que pegava a matéria-prima, o couro já trabalhado para poder costurar, etc. e tal. A pergunta que nós fizemos aqui, ela volta, porque qual a necessidade ou por que Paulo precisou trabalhar com tendas? Antes disso, eu quero dizer para os amados irmãos e professores que assistem esse vídeo que essa lição, ela precisa ser, meus irmãos, transmitida com muita prudência, com muita sabedoria. E por que nós dizemos isso? Exatamente pelo fato de que a membresia, de maneira geral, não entende essa relação das finanças com o trabalho missionário. Por quê, meus irmãos? Porque eles entendem, a membresia, de maneira geral, entende que a pessoa que está lá no campo missionário, ele está abrindo uma igreja e aquela igreja ela vai render muitos, né, dízimos, ofertas, ou seja, ela vai se tornar autóctona, né? Ela vai se tornar uma igreja que se autossustenta. Mas isso não é uma realidade, tá bom? Isso não é uma realidade. Então, por que eu digo que é preciso a gente ter uma certa prudência? Porque se nós ensinarmos de maneira plena que o missionário ele vai para trabalhar na sua profissão, então isso pode gerar uma certa restrição dos irmãos na colaboração. E por quê? Porque a pessoa pode pensar desta forma: se o missionário está trabalhando, então não há necessidade de colaborar financeiramente, tá bom? E o que é preciso deixar claro é que nem todos os missionários são fazedores de tendas, embora eles podem exercer a sua profissão no campo missionário para a obra missionária. É diferente, porque ele não está trabalhando de forma secular, de forma comercial, mas ele está usando a sua profissão para o trabalho da igreja, não é? Por exemplo, se eu trabalho com design, com ilustração, letreiros, né, abertura de letras, no campo missionário, isso pode me ser útil de alguma forma. Em que sentido? Porque eu posso comunicar o evangelho através das redes sociais lá no campo missionário. Eu mesmo posso fazer isso sem precisar de contratar um profissional. Porém, se eu fosse um pedreiro, por exemplo, alguém que trabalhasse na construção civil, eu também utilizaria os meus dotes, o que eu sei, para a obra do Senhor, não é? Então, isso é importante. Nesse sentido, o missionário continua sendo um fazedor de tendas, não é? Embora aqui, meus irmãos, o fazedor de tenda é aquele que trabalha para se autossustentar.
E nós sabemos, esse ponto, irmãos, precisa ficar claro. E nós sabemos que o missionário fazedor de tendas, nós vamos estudar isso posteriormente aqui, é que ele só vai poder exercer essa profissão, especialmente em países onde é proibido entrar o evangelho. Então, ele precisa entrar com um visto, ele precisa entrar com uma profissão, exatamente para que ele possa trabalhar de maneira quase que, ou de maneira clandestina, né? Porque não é possível, não há liberdade religiosa naquele país, tá bom? Então, esse ponto aqui é que eu acho que deveria ter sido melhor trabalhado nessa lição, mas nós podemos fazer isso, tá bom? Meus amados, e aí nós temos aqui como o apóstolo Paulo conjugava vida profissional e vida ministerial. Meus irmãos, na realidade, Paulo não deveria ter feito essa conjugação. Aí nós voltamos para a pergunta que eu estou fazendo desde o início. Então, por que Paulo precisou trabalhar com tendas? Ele precisou trabalhar com tendas exatamente para não ficar pesado a ninguém. Mas deixa eu explicar melhor isso aqui para os irmãos, que eu fiz aqui alguns recortes textuais para ficar melhor para nós, né? Para ficar melhor para nós entendermos, tá? Então veja, você pode acompanhar aí. Por que Paulo precisou trabalhar? Por que Paulo precisou trabalhar com tendas, né? Então, nós temos aqui algumas respostas bíblicas, né? Ele diz, para não ser pesado a ninguém, para não ser um fardo a ninguém, para não dar prejuízos financeiramente a ninguém, tá? Então, é por isso que ele resolveu trabalhar, para não ser pesado a ninguém. E tem os textos que falam isso, né? Ele também resolveu trabalhar para não ser confundido com os falsos apóstolos. Eu vou mostrar aqui para os irmãos quem eram esses falsos apóstolos e por que isto fez com que Paulo trabalhasse. Exatamente para não ser confundido com os falsos apóstolos, porque eles não trabalhavam, mas eles lucravam alguma coisa com os irmãos. Esse é o ponto. E isto também estava sendo transferido para Paulo, porque era esta acusação que os falsos apóstolos faziam em relação a ele. Então ficou mais claro, começou a ficar mais claro por que ele tinha que trabalhar, né? E também ele faz isso para dar o exemplo, da necessidade de todos trabalharem, porque eu falei desde o início aqui, o trabalho é aquilo que nós somos. Já há uma frase muito antiga que é a verdade, o trabalho dignifica o homem, o trabalho dá dignidade ao homem, né? Então uma pessoa que não trabalha, ela não pode dizer que é uma pessoa digna, não é? Porque ela não tem uma utilidade, por assim dizer, não é, meus irmãos? Então, olha só, esse texto de 2 Tessalonicenses é muito importante. Nem de graça comemos o pão de ninguém. Ou seja, tudo que eu fiz foi pago, né? Mas com trabalho e fadiga, trabalhando dia e noite. Ou seja, ele se sacrificou, ele fez muitas tendas, precisou virar à noite, como se diz, para poder trabalhar. E para quê? Para não ser pesado a nenhum dos irmãos, tá? Está lá em 2 Tessalonicenses 3:8, tá bom, irmãos? Então, esse é o motivo pelo qual Paulo também trabalhou. Agora eu quero mostrar para os irmãos aqui, você pode acompanhar aí, quem eram esses superapóstolos que fez com que Paulo tomasse essa atitude. Daí é que vem essa expressão de fazedores de tendas, né? Mostrando qual era a profissão de Paulo, mostrando que Paulo trabalhava exatamente por causa
que ele não queria ser confundido com esses falsos apóstolos, tá bom? Meus irmãos, olha aqui, ó, esses falsos apóstolos, aliás, essa expressão superapóstolos é uma expressão irônica do próprio Paulo, né? Ele mesmo chama essas pessoas assim, porque eles se achavam, esses falsos apóstolos, eles se achavam superiores, tá bom? É importante que a gente diga, meus irmãos, que esse texto todo, ele gira lá por volta de 2 Coríntios capítulo 11, que é quando ele fala do espinho na carne, né? Antes ele fala do sofrimento que ele teve, e ele teve que dizer isso, por isso que em alguns momentos ele se colocava, vocês me acham como louco por estar fazendo isso, porque ele tinha que fazer essa comparação com os falsos apóstolos. Ele foi forçado, Paulo diz claramente que ele foi forçado a fazer isso por causa do que os coríntios, os irmãos de Corinto estavam fazendo, a comparação que estavam fazendo com ele, e eles, os falsos apóstolos, estavam acusando a Paulo. Então Paulo nos diz o seguinte, olha, nós não somos como muitas pessoas, isso aqui na linguagem de hoje, tá? Pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivesse fazendo um negócio qualquer. A expressão é mercadejadores da fé, ou comerciantes da fé. Irmãos, se ele está falando comerciantes, mercadejadores ou mercadores da fé, ele está falando de pessoas que usavam o evangelho para ter algum tipo de lucro. Tá bom? Então, continuando, ele diz, nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivesse fazendo um negócio qualquer. Pelo contrário, foi Deus quem nos enviou e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade, na presença dele, como mensageiros de Cristo. Ou seja, vocês não devem nos comparar com os falsos apóstolos que estão aí, que estão perturbando, que estão usando de táticas para arrecadar algum lucro. Nada parecido com os dias de hoje, não é isso, meus irmãos? Onde nós temos muitos que estão, sim, mercadejando, são mercadores da fé. Por isso que diz que você tem que colocar um copo de água, que você tem que doar um caroço de feijão e vai ter ali uma semente de R$1.000 que vai gerar várias outras. Ou seja, tem muitos desses mercadores da fé horrorosos que não têm mensagem bíblica, que não transforma o homem, mas só pensa na tal da prosperidade. Nos dias de hoje não é diferente. Paulo também diz que esses homens eles eram falsos, eles eram heréticos. Diz aqui, olha, 2 Coríntios 4:2, né? Nós rejeitamos tudo que é feito escondido, porque eles eram ocultistas, né? No sentido da palavra de fazer as coisas no oculto. E tudo que é vergonhoso, não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus, porque eles eram heréticos. Eles estavam falsificando a mensagem, estavam dizendo que Cristo não ressuscitou, estavam negando a ressurreição de Jesus e várias outras mensagens que Paulo teve que agir dessa forma. Pelo contrário, agimos sempre abertamente de acordo com a verdade. Interessante que aqui Paulo se compara, não é, com Cristo, porque Jesus disse, eu não anunciei nada oculto, tudo que eu anunciei foi às claras. Ou seja, não há em Jesus uma religião ocultista, como tem muitos que falam aí, como tem alguns que pregam um evangelho ocultista, um evangelho obscuro, um evangelho das trevas. Jesus não, Jesus é da luz, e quem é seguidor dele também prega um evangelho da luz. Não é um evangelho escuro, não é um evangelho ocultista, meus irmãos. Então, isso é um ponto importante para nós entendermos, né? Outra coisa aqui que ele diz, eles eram heréticos
astuciosos, né? Já falamos isso. Eles eram falsos, né? Segundo Coríntios 11, 13 e 15, Paulo fala claramente aqui, olha, aqueles que são apóstolos são falsos apóstolos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos, se disfarçam como verdadeiros apóstolos de Cristo. Além deles ser heréticos, eles eram astuciosos, eles eram falsos. Essa falsidade aqui é no sentido de se transfigurar. Aliás, é aqui que nós temos esta informação de que eles são comparados com o próprio diabo, com o próprio Satanás. Porque ele diz aqui, ó, eles são falsos e não verdadeiros, mentem a respeito dos seus trabalhos, daquilo que eles fazem, se disfarçam apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. Tá? Aí ele diz, mas isso não é de admirar, porque até Satanás se disfarça e fica parecendo um anjo de luz. Ou seja, ele compara, né? Mas no 15 ele compara. Portanto, não é nada demais que os seus servidores, ou seja, Paulo chama esses falsos apóstolos de servidores de Satanás. Os servidores deles se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem, mas o fim deles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Ou seja, meus irmãos, esses falsos apóstolos, eles eram como o diabo, no sentido de se transfigurar como se fosse, né, obreiros verdadeiros, pessoas de Deus, pessoas de Cristo. Não é à toa que também João ele vai ter muito problema com esses chamados gnósticos, né, que se disfarçavam como se fosse alguém que estava pregando um evangelho, mas na verdade era um evangelho herético. Era um evangelho distorcido, era um evangelho falso, porque a fonte de inspiração dessas pessoas é o próprio diabo, visto que Paulo diz que eles são servidores de Satanás. Então, meus irmãos, nada mais justo do que Paulo dizer, eu não quero que vocês me comparem com estes falsos apóstolos, porque eu não sou como esses outros aí, né? Que pegavam dinheiro, que traziam uma mensagem falsificada. Então, meus irmãos, é exatamente por isso que Paulo precisou trabalhar. Aliás, eu quero trabalhar ainda esse texto de Tessalonicenses, que é muito interessante. Quando Paulo diz assim, olha, vocês sabem muito bem que devem seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vocês sem trabalhar. Né? Então, o trabalhador, ele se identifica, como eu falei aqui, com a sua profissão. Cada um de nós nos identificamos com a nossa profissão. E é justo nós trabalharmos. É correto nós trabalharmos. Aí entra aquele versículo que nós citamos aí. Não temos recebido nada de ninguém sem pagar. Na verdade, trabalhamos e nos cansamos. É porque aqui está nessa linguagem, né, de hoje. E nos cansamos. Trabalhamos sem parar de noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. Olha aqui, meus irmãos, o que Paulo estava dizendo. Olha aqui por que Paulo precisou trabalhar no seu ofício de fazedor de tendas, né? Mas ele diz aqui, ele é muito claro, ele diz no versículo 9, é claro que temos o direito de receber sustento, mas não temos pedido nada a fim de que vocês seguissem o nosso exemplo. Ou seja, por que Paulo também não pede? Para que ele siga o exemplo de alguém que trabalha. Porque depois ele vai dizer no versículo 10, porque quando estávamos aí, demos esta regra, quem não quer trabalhar, não coma. Ou o contrário, quem quer comer, precisa trabalhar. Não é? Agora, no texto de Coríntios, Paulo também deixa claro que o trabalhador é digno do seu salário. Nós já falamos sobre isso aqui. Ora, se o boi que trabalha, e a lei dizia, o boi que debulha não deve ter a sua boca atada.
Se o boi trabalha, se o animal está trabalhando, é lícito, é justo, é correto que você alimente ele. Então por que o trabalhador, o missionário, ele não deve receber? Por que as pessoas querem achar isso? Não é? Há uma dificuldade nesse sentido. É por isso que Paulo trabalhou para não ser pesado, mas ele diz claramente, inclusive o comentarista diz aqui que ele até se arrepende disso, né? De não ter ensinado aos irmãos de Coríntios que eles deveriam ajudar. Está aqui a ética financeira na atividade missionária de Paulo. Essa ética financeira está dentro disso. E eu preciso deixar isso claro. Eu quero muito que vocês entendam, pegue essas referências para mostrar que Paulo só trabalhou por causa desse problema dos falsos apóstolos, meus irmãos. Mas assim, olha, para ficar mais claro, para que os irmãos entendam o que estamos dizendo. Jesus realizou aquela pesca milagrosa, né? Mas aí 150 grandes peixes, segundo a Bíblia, muitos peixes, Pedro e os seus amigos pegaram. Mas a Bíblia diz assim, e deixando tudo, seguiram. Não dá indício ali que Pedro tenha dito ou tenha tido algum tipo de diálogo com Jesus nesse sentido. Senhor, deixa a gente vender os peixes, precisamos, não é? Isso vai dar uma boa grana para nós, um bom dinheiro. Não. A Bíblia diz, e tendo deixado tudo, seguiram. Mais tarde, Pedro, né, em outra ocasião, outro tempo depois, ele fala sobre isso. Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que nós ganharemos? Né? Na instituição dos diáconos, também essa ideia de ficar fazendo outro trabalho, né, ficou muito claro ali, ou seja, os discípulos, os apóstolos estavam focados nesse trabalho de ganhar almas, de pregar o evangelho, de ensinar, que eles não queriam trabalhar com outra coisa, servir às mesas. Isso aí ficou para os diáconos. Então veja que havia essa urgência na pregação do evangelho e nós vamos ter sim esses casos de pessoas que estão direto trabalhando no evangelho. Aliás, se não for assim, vai ficar muito complicado no caso dos missionários, né? Porque eles podem ser fazedores de tenda? Podem. Nós estamos estudando isso daqui. Mas que isso, de alguma forma, pode trazer alguma lentidão no trabalho missionário, isso também é uma verdade, né, irmãos? Então, precisamos entender isso. Eu espero que vocês tenham entendido isso e nós vamos seguir aqui no nosso estudo, né, para nós darmos sequência. Olha aqui, ó. Aqui no segundo ponto fala sobre isso. Nesse ponto aqui dos missionários fazedores de tendas, claro que nós não vamos, né, repetir a profissão de Paulo, falar sobre a profissão de Paulo, porque nós já falamos nesse primeiro ponto que acabamos de conversar com os irmãos aqui. Mas eu quero sugerir, meus irmãos, aqui algumas premissas para que a gente possa entender. Primeiro, o ensino dos fazedores de tendas, e eu disse isso, eu vou repetir, ele pode gerar algumas dificuldades. Por exemplo, quais são essas premissas? Os missionários devem conciliar missão e profissão? Eles têm que fazer isso? Em que sentido eles têm que fazer isso? Em que situação eles têm que fazer isso? Porque a gente vê na Bíblia também uma certa urgência. Acabei de citar para os irmãos, Jesus chamando os discípulos, olha, deixaram tudo e seguiram a Cristo, diz o texto, né? Mas pode haver um momento em que o missionário precisa conciliar missão e profissão. Se nós colocarmos aqui na ordem, deveria ser até profissão e missão.
Porque ele, como eu disse para os irmãos, ele vai para um país onde é proibido pregar o evangelho, ele não tem liberdade, mas se ele quiser pregar o evangelho lá, ele precisa ir quase que como um agente secreto, não é? Para pregar o evangelho. Segunda premissa, os missionários devem deixar a profissão e fazer missões. É correto isso? Sim, que aliás é o que a maioria dos missionários fazem. Exatamente porque se eles forem exercer a profissão deles, eles vão perder um tempo nisso daí, porque eles vão precisar de se autossustentar, não é? E eles vão precisar de trabalhar, e aí a obra de missões vai ter que ser deixada por pelo menos um momento, para quando eles tiver mesmo de fato o tempo, aí eles vão investir em missões. Ou seja, meus irmãos, vai haver aí alguma coisa que não vai deixar com que o trabalho do missionário seja pleno, seja completo. Então é isso que a gente precisa entender, tá? A lição aqui diz o seguinte: segundo os missiólogos, por muitos anos o entendimento e a forma de fazer missões consistia na prática de abandonar a vida secular, trabalho profissional e estudo para se dedicar integralmente à obra missionária. Hoje o entendimento tornou-se mais amplo, ou seja, é perfeitamente possível um profissional ou empreendedor realizar a obra missionária sem a necessidade de abandonar a carreira profissional. Por isso que eu digo, em que situação? Porque não ficou muito claro aqui que esse tipo de ação é mais quando você está num país onde é restrito a pregação do evangelho. Porque se o missionário for em um país onde há liberdade religiosa, meus irmãos, então vai ficar um problema, porque aí a igreja que sabe disso, sabe que o missionário está lá trabalhando, a igreja não vai ter, irmãos, incentivo nenhum ou motivação para ajudar financeiramente. Por isso que eu digo que essa lição precisa ser ensinada com muito equilíbrio. Senão nós vamos ter problemas nesse sentido, né? Esses problemas que eu digo é ainda mais para conscientizar. Uma coisa que eu tenho dito nas classes onde eu dou aula, onde eu estou ministrando aula, é que nós precisamos de consciência missionária. A consciência é isso, é entender que a igreja se responsabiliza. A igreja está enviando um missionário, ele está deixando a sua terra, ele está deixando a sua parentela, ele está deixando de falar praticamente a sua língua nativa, porque lá ele vai se comunicar em uma outra língua. Então, tudo isso pesa muito para o missionário. O trabalho do missionário, inclusive, ele não vai poder exercer lá, meus irmãos, porque se ele for exercer, ele vai perder um tempo nessa prática da sua profissão e o trabalho missionário vai ficar, de certa forma, prejudicado. Mas em que sentido isso é possível? Volto a repetir, em países onde o evangelho é restrito, tá bom, meus queridos? Então, nós precisamos entender isso. O terceiro subponto diz o preparo dos fazedores de tenda. Como os outros missionários devem se preparar plenamente para se tornar ministros transculturais mais eficientes. Aqui é oportuno a orientação do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, em que uma boa reputação é necessária a todo obreiro na causa do mestre. Nesse sentido, há que se entender aqui que o missionário, dentro da sua profissão, se ele vai exercer a sua profissão no campo missionário, precisa fazer isso com maestria, precisa fazer isso com excelência, de maneira que caia na graça do povo, não é? Exatamente para que haja uma boa interação neste sentido. Amém, meus queridos? Vamos lá para nós irmos aqui para o final. E eu quero mostrar aqui para os irmãos o terceiro ponto, nós estamos falando aqui sobre vocação, profissão e missões, tá? Vocação, profissão e missões. Primeiro ponto aqui diz que é Deus quem chama, tá? Deus nos chama para esse trabalho
evangelístico, para esse trabalho de grande impacto, para estas missões transculturais, tá bom? O mundo é o campo, está cheio, né? E uma coisa que me chama a atenção aqui também é que nós podemos exercer, meus irmãos, um tipo de missão com a nossa profissão aqui também é onde nós estamos, né? Como se o missionário também utilizasse a profissão dele lá no campo missionário. Da mesma forma, nós podemos fazer isto aqui, né? Nós estamos tentando elaborar aí um tipo de evangelismo, né? Inclusive com o meu filho, que trabalha nessa parte de evangelismo, só que ainda não achamos o local, mas nós queremos fazer uma espécie de exposição artística, né, ao vivo. Como seria isso? Um muro que ficasse em um lugar bem vistoso, onde ali nós iríamos pintar este muro e ali nós vamos fazer uma concepção artística, mas com uma mensagem evangelística. E ao mesmo tempo em que a pintura estaria sendo feita lá, o desenho, a ilustração, estaria sendo realizada também um culto, não é? Um culto evangelístico, onde as pessoas estariam ali ouvindo, vendo, né, a pintura, porque isso chama atenção, as pessoas gostam, né, de ver movimentos artísticos. Ao mesmo tempo estaria tendo um culto onde louvores estariam sendo cantados, mensagens, né, pregadas, pessoas evangelizando, ou seja, um tipo de evangelismo visual, um tipo de evangelismo comunicacional. E isso é algo que nós estamos pensando em fazer, tá bom? Então, meus queridos, aqui fala sobre exercer a profissão de forma prática, tá bom? Esse exercer a profissão, meus irmãos, eu quero encerrar com isso, mas eu quero mostrar para vocês aqui sobre um pouco do valor do trabalho. Eu acredito, professor, que nós podemos fazer isso, tá? Porque se você parar para pensar, o trabalho é algo que foi Deus mesmo quem outorgou para o homem, né? Veja que na própria criação de Adão, né, lá na dispensação, digamos assim, se você é dispensacionalista, se você acredita na dispensação da inocência, né, conforme a Bíblia mostra que existiu mesmo aquele período em que o homem não tinha pecado. Mas ele trabalhava. Interessante que ele trabalhava em um local propício. Propício, que eu digo, era um local que aparentemente não tinha muito, ou pelo menos porque você tem ali uma natureza em que não havia maldição. É isso que eu quero dizer, né? Ainda assim o homem trabalhava, né? Adão, ele é considerado uma espécie de biólogo e lavrador. Por quê? Por que biólogo? Porque foi ele quem catalogou os animais, digamos assim. É ele quem dá o nome aos animais, né? Ele observa os animais, ele dá o nome aos animais. E aí você tem também, ainda em Gênesis, essas primeiras profissões. Gênesis 4, 20 a 22, surge ali as primeiras profissões, né? Falamos de Adão, falamos também de Caim, que era também um lavrador, né? Urbanista, porque ele cria a primeira cidade, tá? Abel, você tem Abel como ovinicultor, ou seja, ele era criador de ovelhas, né? Você tem Jubal também como músico instrumentista, né? Criador dos instrumentos musicais. Você tem Jabal como construtor, pecuarista também, não é? Você tem Tubal-Caim, meus irmãos, como o primeiro a manejar ferro, instrumentos de ferro, né? Então ele era um metalúrgico, digamos assim. Você tem também Nimrod como um caçador e também um urbanista responsável pela cidade de Babel, né? A construção de Babel é acreditada ao próprio Nimrod. Meus amados, então eu mostrei tudo isso aqui para os irmãos, para a gente entender que desde o início Deus nos deu dons, Deus nos deu talentos, Deus nos deu profissões. Essas profissões para ser exercidas
Porque, como eu sempre digo, o homem é aquilo que ele faz, o homem é aquilo que ele produz. Eu disse isso para você desde o início. Então, mesmo lá no campo missionário, o missionário pode exercer a sua profissão nesse sentido para ajudar a igreja, né? Mas tem que haver apenas essa explicação que eu falei antes do missionário que vai em países onde o evangelho é restrito, tá bom, meus queridos? Meus amados, eu agradeço vocês estarem nos escutando até agora. Peço a vocês que, por favor, baixem esses slides, esses gráficos, e que Deus abençoe para que você possa ministrar essa palavra com muita sabedoria, não é? Para que haja ainda mais essa consciência missionária, não é? Para que a gente entenda também que dentro da nossa profissão nós podemos fazer algo, até mesmo na igreja local. Cada pessoa pode fazer essas ações, não é, sociais, ações sociais evangelísticas, com médicos, com advogados, ou seja, várias profissões. Irmãos que exercem essas profissões podem assim também ajudar as pessoas não crentes para que elas possam assim se converter ao evangelho, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Amém.